Good morning, nono ano. Então, bom dia, nono ano. Então, eu vou começar revisando a matéria da semana passada, do dia 18, tá ok? Que foi sobre reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos, reflexive pronouns, são usados para indicar que a ação reflexiva recaiu sobre o próprio sujeito. Nesse caso, o pronome vem logo após o verbo, que concorda com o sujeito. Estes pronomes se caracterizam pelas terminações self no singular e selves no plural. Os pronomes reflexivos concordam em número e gênero com a pessoa. Eles são formados por my, your, him, her, it, our, your, them, myself, ou no plural, selves. Então, o pronome reflexivo, ele retrata uma ação que quem pratica a sofre. Então, o sujeito, ele pratica e sofre a ação, ok? Então, vamos ver aqui a tabela dos pronomes reflexivos. Reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Então, para o sujeito I, eu uso myself, tradução, eu mesmo. Então, eu pratiquei e sofri a ação. Para o sujeito you, eu uso yourself, você mesmo. Para o sujeito he, usa-se himself, ele mesmo. Para o sujeito she, usa-se herself, ela mesma, ela mesmo. Para o sujeito it, que é usado para coisa, objeto ou animal no singular, usa-se itself. Ele ou ela mesmo, sendo algo neutro. Objeto, animal, só não pode ser usado para pessoas. It nunca é usado para pessoas. Sujeito we, nós, vamos usar ourselves, nós mesmos, mesmas. You, vocês. Então, o pronome reflexivo correspondente é yourselves, porque está no plural. Vocês mesmos. They. Então, para o sujeito they, nós usamos themselves. They, eles ou elas. Themselves, eles ou elas mesmos. Então, o pronome reflexivo, ele tem que concordar sempre com o sujeito. Bom, exemplo. I cut myself. Eu me cortei. Então, eu pratiquei e sofri a ação. Então, aqui, ó, o sujeito, o pronome, ele concorda com o sujeito. Então, para I, como nós vimos lá anteriormente, para I usa-se myself. Clara did the homework by herself. Clara fez a tarefa de casa por ela mesma, né? Sozinha. Então, Clara, então aqui o sujeito está expresso por um nome. Clara. Clara corresponde a she, porque é feminino. Ela. Então, para ela, o pronome reflexivo é herself. Então, quando o sujeito não for exatamente o nome de uma pessoa, vocês têm que ligar o nome da pessoa ao pronome para saber a forma do pronome reflexivo. Introduce yourself, please. Apresente-se, por favor. Bom, como usar os pronomes reflexivos, reflexive pronouns? Vimos nos tópicos anteriores que os pronomes reflexivos não substituem nenhum substantivo nem em frases nominais. Na verdade, ele nos remete frequentemente ao sujeito, indicando como uma ação pode afetar quem a praticou. Então, she loves herself. Então, she é o sujeito. Reflexive pronoun herself. Ela se ama ou ela ama-se ou ama ela mesma. They. Então, o sujeito they, o pronome reflexivo é themselves. Eles ou elas cortaram-se na cozinha. Então, eles praticaram a ação e sofreram, né, sofreram a consequência. Então, o sujeito he, o pronome reflexivo himself. Ele cuidou-se durante a viagem, ou ele se cuidou durante a viagem. Agora, exercícios. Então, aqui eu vou fazer uma correção porque o exercício já foi dado. Escolha a opção com pronome reflexivo que melhor preenche os espaços em branco. Então, o pronome reflexivo ele tem que concordar com quem? Sujeito, ó, para she. Eu vou usar herself, herself ou hers. Herself nem existe. Hers é um pronome possessivo, então não pode. Então, o reflexive pronoun para she é herself, letra B.
We use it to cut at work. Qual vai ser o pronome reflexivo? Ourself, ours ou ourselves? Ourself não existe, porque a forma dele é no plural. Então, ourselves. Então, vai ser letra C. It is programmed to close at night. Então, o sujeito é it. Então, qual vai ser a forma do pronome reflexivo? Vamos ver aqui. Itself, its ou itselves. Itselves não existe, porque it é singular, então é itself. Bom, 4. They really enjoy talking about around women. They, qual o pronome reflexivo? Themself, themselves, theirs. Themself, para começar, não existe, porque a forma do pronome é com S, porque é plural, themselves. E theirs não pode, porque quer dizer deles, delas. É outro tipo de pronome, é um pronome possessivo. I accidentally locked in the bedroom. I, eu vou usar o quê? Myself, mine ou myselves. Então aqui, mine quer dizer meu ou minha, pronome possessivo, não pode. Myselves não existe, porque para I, o pronome reflexivo tem que ficar no singular, que é eu. Então, vai ser myself, letra A. 6. John contradicted during the interview. John. Então, para começar, aqui é um nome, John. Então, John é o mesmo que o sujeito, é o mesmo que o pronome he. Então, tem que lembrar dos pronomes. John é o mesmo que he. Então, para he, nós usamos himself. Então, toda vez que o sujeito for expresso por um nome, um substantivo, tem que lembrar a que pronome se refere, para saber a forma do pronome reflexivo. Então, John é he, então para he, himself. Jane, you should take better of. You should take better of. Jane, Jane é o mesmo que she, ela. Então, Jane, nós temos que lembrar, né, do pronome correspondente para o feminino no singular. Então, para she, qual que eu vou usar? A, B ou C? Nenhuma. Okay. Não, sorry, Jane, you should take better of yourself. Desculpa, então o sujeito aqui é you. Ok? Para you, eu vou usar yourself. Então, o sujeito aqui é you. A pessoa está falando com a Jane. Jane, você deve cuidar melhor de você mesma. Então, para you, yourself. Então, complete as sentenças com o reflexivo pronouns abaixo, correspondente ao sujeito em negrito. Então, tem aqui myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Então, nós vamos analisar o sujeito para completar. Então, aqui o exemplo. Mary hurt herself with a knife. Então, Mary, reflexivo pronoun correspondente para Mary é herself, porque Mary é o mesmo que she. Então, Robert made this t-shirt. Robert é o mesmo que he. Então, para he, himself. Tem que lembrar dos pronomes. Lisa. Lisa é o mesmo que she. Para she, herself. We. Aqui já está o pronome, então ficou fácil. Ourselves. Emma. Emma é o mesmo que she. Então, ficou herself. Sorry. Aqui ficou yourself, porque é did you, você tirou a foto sozinha, se ela mesma tirou a foto sozinha. Então, ficou yourself. I wrote this poem. Para I, o sujeito ficou myself. He, himself. It, itself. She, herself. You, yourself. They, themselves. Então, na dúvida, é só consultar aquela tabela com os pronomes reflexivos. Bom, então agora eu vou falar sobre a aula de hoje. A aula de hoje é um exercício de fixação sobre os pronomes reflexivos. Então é para vocês fixarem o que vocês viram na semana passada, para memorizarem. Complete as frases com o reflexive pronoun, pronome reflexivo, correspondente para cada sujeito destacado. Então, o sujeito está aqui destacado. Então, vocês vão fazer igual o exercício anterior. Então, se esquecer a forma escrita do pronome reflexivo, é só olhar naquela tabela, tá? Que tem I, myself, you, yourself, e assim por diante. Leia as frases e identifique se estão corretas ou erradas, de acordo com o sujeito e o pronome reflexivo.
Então aqui, ó, vocês vão olhar. I é o sujeito, myself. Se tiver correto, marca aqui no certo. Se o pronome reflexivo não tiver de acordo com o sujeito, errada. Anna starts to cook by himself. Então, Anna, o pronome reflexivo é himself. Aí vocês vão ver se é ou não. Lembrando que Anna é o mesmo que she. Então, vocês têm que procurar para ver se está certo ou errado. My family. My family, minha família. Então, aí vocês vão ver se o pronome reflexivo está de acordo. My dog. My dog é meu cachorro, é o mesmo que it. Então, vocês vão ver se o pronome reflexivo está correto. Peter. Peter é o nome masculino, é o mesmo que he. Então, vai ver se o pronome reflexivo está correto ou não e vai marcar. Bom, número 3. Complete as sentenças abaixo com o pronome reflexivo correspondente ao sujeito. Então, o exercício é parecido, mas aqui, ó, já tem o pronome reflexivo. Então, vocês vão ter que encaixar de acordo com o sujeito. Então, vamos lá. Myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, quando é plural, vocês mesmos, e aqui é você mesmo, e themselves. Então, o sujeito aqui é George and Mary, são duas pessoas. Então, vocês vão ver o pronome reflexivo correspondente. Aqui o sujeito é I, eu. Número 3, Adam, é o nome masculino, é o mesmo que he. The calculator, a calculadora, é o mesmo que it. Make so sure you. Então, you é o sujeito. Então, aqui é fácil porque é o pronome. Aí já dá para matar qual é a forma do reflexive pronoun. Julie. Julie é o nome feminino, singular. She. You and I. You and I é você e eu. Então, você e eu somos nós. Então, vocês têm que ver como é que é nós em inglês para saber a forma do pronome reflexivo. Do you boys. Então, aqui do you boys é o mesmo que vocês. Vocês, meninos. Então, vocês. Vocês vão ver como é que é vocês em inglês e a forma do pronome reflexivo e completar. Então, sempre prestando atenção no sujeito para saber qual é a forma do pronome reflexivo correspondente. Tá ok?